Boa tarde, crianças. Tudo bem? Hoje, segunda-feira, nós temos aula de ciências, né? Nós só temos 2 horinhas de aula. Vocês acabaram de ter aula com a professora Silmara e agora, para finalizar o dia, nessas 2 horas, nós vamos fazer ciências, tá? Então, vocês vão usar hoje o livro e o caderno de ciências, tá bem? Nós vamos fazer a leitura no livro e as atividades nós vamos fazer no caderno. Então, vocês vão pegar o livro lá na página 95, ó, tá? Lá na página 95, deixa eu ver aqui, aí. E pra gente fazer a leitura, tá bom? Do textinho e depois vocês passarem para as atividades no caderno. Hoje nós vamos falar sobre a alimentação dos animais. Na aula passada nós falamos sobre a reprodução. Hoje nós vamos falar sobre a alimentação, tá? Então aqui no livro diz assim, que os animais, eles são bem diferentes entre si e têm diversas formas de conseguir os seus alimentos. Os animais carnívoros, eles apresentam variadas características relacionadas à captura de suas presas. Por exemplo, a onça, os gatos domésticos e leões utilizam as suas garras para capturar o alimento. Algumas aves são carnívoras, como as corujas e os gaviões. Elas utilizam, além das garras, o seu bico forte para poder ajudar na caça, tá? Os tubarões, os cães e as onças usam os seus dentes afiados e os polvos usam os seus tentáculos. Então, olha a variedade de animais que são carnívoros. O que significa carnívoros? Animais carnívoros é aqueles que se alimentam de carne, se alimentam de outros animais. Então, eles comem animais menores que eles, provavelmente, ou até mesmo quando a gente fala de leão, por exemplo, o leão e uma onça, o leão e uma zebra, eles lutam entre eles, né? E aquele que vence fica com todo o alimento, que é a carne, né, dele própria. Então, os carnívoros são os animais que se alimentam de outros animais, ou seja, de carne, tá? E eles também podem se alimentar da gente, viu? Porque nosso corpo é feito de carne. Então, eles podem, se ele for um animal selvagem, ele pode nos atacar para se alimentar. Se ele tiver com fome, por exemplo, um leão, se ele tiver com fome e ele, né, e a gente chegar perto e ele sentir o nosso cheiro e sentir o cheiro da carne, ele vai atacar, né? Então, os animais carnívoros são aqueles que se alimentam de outros animais, de carne, tá? Então, olha só, nós temos aqui alguns exemplos que foi dado aqui, a onça, os gatinhos, os leões, tá? Aves como a coruja e o gavião, tá? Os tubarões, os polvos, tá? Então, são exemplos de animais carnívoros, tá bom? Até aqui nós temos os exemplos que foi citado, as imagens deles, ó. A coruja se alimentando de um ratinho, ó. Tá com um ratinho na boca, né? E o polvo tá lá, olha o tamanhão dele, né? Ele usa os tentáculos dele pra conseguir segurar a presa e se alimentar dela, tá bom? Outro grupo de animais que nós temos são os herbívoros, tá? Eles apresentam características relacionadas a esse tipo de alimentação, ou seja, são os animais que se alimentam de folhas, tá? De frutos, de frutas, de grama, de folhinha, de semente. Ele não come outro animal, ele não come carne, né? Ele se alimenta somente de frutas, de verduras, de folhinhas. Então, olha só, os papagaios, né? Ó, exemplo, os papagaios.
Ele tem o biquinho, né, nesse formato, e o biquinho dele é bem duro, bem afiadinho na ponta, para que ele consiga quebrar as sementes, os grãozinhos, tá? E se alimentar. As ovelhas, ó, elas usam as línguas, né? As linguinhas, é bem áspera a linguinha delas. Por quê? Porque elas seguram, né, o matinho ali para poder puxar ele e se alimentar, tá bom? E fora esses, né, fora as aves, a maioria das aves são herbívoras, tá? Cavalo, a vaca, tá? O boi são herbívoros. Existem muitos outros exemplos. Eu vou mandar para vocês, tá? Uma lista de animais bem conhecidos. Uma lista dos carnívoros e uma lista dos herbívoros para vocês conhecerem. Aqui o livro traz bem pouquinho, falando bem pouquinho deles, tá? Mas eu vou mandar para vocês uma lista para vocês verem os exemplos, tá bom? Então, hoje é só essa página. Então, a alimentação. Nós temos, né, os principais grupos que são os carnívoros, que se alimentam de carnes, e os herbívoros, que se alimentam de sementes, de frutos e de folhas, tá bom? No caderno de vocês vão fazer essa atividade aqui, tá? Vocês não vão precisar, gente, desenhar, tá bom? Vocês só vão olhar aqui e vão responder no caderno. Então, lá no teu caderno, você vai fazer o quê? Você vai colocar número 1, tá? E aí você vai colocar assim, tá? E vai responder pra mim a perguntinha do A. Olha só, eu tenho 2 animais. Tem o A, que é a girafa, o B, que é o leão. Ó, vocês vão responder essas perguntinhas, as 4 perguntinhas sobre os 2. Então, você vai olhar os 2 aqui na foto e vai responder as perguntas pra mim no teu caderninho, tá? A respeito das 2 imagens. Veja bem, lembrando, você não precisa copiar a pergunta, tá bom? Pode colocar só número 1, daí coloca lá o que é, né, a resposta do A. B, coloca a resposta do B. C, coloca a resposta do C. D, coloca a resposta do D, tá bom? Aí você pula uma linha para cada uma delas, para não ficar tudo junto. Aí pula uma linha e você vai fazer o 2. O 2 tá dizendo assim, ó, encontre no caça-palavras, aqui, ó, o nome de alguns animais. Então, tem vários animais aqui. Você vai copiar, né, o nome de todos os animais que você encontrar aqui. E aí, você vai escrever no seu caderno, mas você vai fazer o quê? Você vai fazer um lado os carnívoros, o outro lado os herbívoros, tá bom? Então, um lado põe carnívoro, outro lado põe herbívoro. E vai escrevendo. Achou o nome de um? Se ele é carnívoro, põe do lado do carnívoro. Se ele é herbívoro, põe do lado do herbívoro, tá bom? Eu vou mandar uma foto para vocês verem como que é que vocês vão separar aí certinho e como que vocês vão responder aqui, tá bom? Então, eu vou mandar essa imagem lá para vocês terem lá na tela, para você ir olhando, lendo e respondendo, tá bom? Então, qualquer coisa, me chame, tá? Que eu tô aqui e vou ajudar vocês. Tchau, tchau, criançada!